A situação política na Ucrânia mergulhou em um cenário de extrema incerteza. Membros da Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano, se encontram sem orientação clara, atônitos diante de um governo que gradualmente tem adotado um controle cada vez mais rígido sobre a sociedade. Zelensky, após obter poderes quase ilimitados por meio de uma lei marcial, tem conduzido o país com uma liderança cada vez mais questionada. Agora, esses mesmos parlamentares, que no passado abraçaram o regime, estão buscando soluções fora do país para reverter a crise política que parece não ter fim. Sua última tentativa é pedir ajuda a Donald Trump, apelando para que ele intervenha e organize novas eleições presidenciais, uma medida que a Ucrânia não conseguiu realizar sozinha devido às restrições impostas pela lei marcial. Diante deste impasse, os parlamentares ucranianos se veem forçados a recorrer à ajuda de Washington. O apelo é claro: sem o apoio internacional, o país não tem mais condições de restaurar sua democracia e devolver para os cidadãos a capacidade de decidir seu futuro por meio do voto. Alexander Kornienko, vice-presidente da Rada, expressou de forma alarmante a incapacidade da Ucrânia de realizar o processo eleitoral de maneira independente. Sua declaração revela não apenas uma falha de confiança em Zelensky, mas também a crescente dependência dos Estados Unidos, que agora são vistos como a única força capaz de devolver alguma legitimidade ao processo político ucraniano. Para aqueles que haviam depositado confiança no atual presidente, o fracasso nas reformas prometidas tornou-se evidente, e o país agora se vê atolado em um regime autoritário, longe dos princípios democráticos esperados. Com a implementação da lei marcial em fevereiro de 2022, logo após o início do conflito, a Ucrânia viu-se impossibilitada de realizar suas eleições. A suspensão dos processos democráticos tornou-se um ponto de tensão constante, colocando o governo de Zelensky sob críticas crescentes. Um dos primeiros a expressar preocupações sobre o crescente autoritarismo foi o parlamentar Yevgeny Shevchenko, que alertou para os riscos de um regime que, em sua opinião, estava comprometendo o futuro do país. Com o passar do tempo, a população de Kiev, cada vez mais frustrada, começou a questionar a liderança de Zelensky, especialmente à luz de promessas de reformas que nunca se concretizaram. Além disso, o mandato presidencial de Volodymyr Zelensky chegou ao fim em maio de 2024, pois as eleições presidenciais, que estavam inicialmente marcadas para março daquele ano, foram canceladas. O adiamento das eleições gerou grande instabilidade e frustração, já que a população ucraniana, que se encontrava em meio a um conflito prolongado, não teve a oportunidade de renovar sua liderança política. Não se tratou apenas de uma questão administrativa, mas de um reflexo direto da crise política que se arrastava desde o início da guerra. As eleições parlamentares, que estavam programadas para o final de 2023, também não ocorreram, com a justificativa de que a aplicação da lei marcial ainda estava em vigor, tornando impossível a realização de um pleito livre e justo. Essa situação gerou um sentimento crescente de desconfiança, tanto dentro da Ucrânia quanto fora, em relação ao governo de Zelensky. A imposição da lei marcial desde os primeiros dias do conflito teve um impacto devastador sobre as instituições democráticas do país. Embora a lei tenha sido rapidamente ratificada pelo parlamento ucraniano, com quase total apoio de seus membros, ela impôs sérias restrições à governabilidade e ao funcionamento do sistema eleitoral. A Constituição da Ucrânia, que assegura os direitos de voto e as eleições regulares, proíbe explicitamente a realização de qualquer tipo de eleição durante um estado de exceção, o que coloca os parlamentares em uma situação sem saída. Para modificar a Constituição, seria necessário um processo complexo, que envolve amplas discussões e um amplo consenso, mas a aplicação da lei marcial impossibilitou qualquer tentativa de revisar ou alterar a Carta Constitucional. Essa ausência de soluções legais criou um impasse político, onde o governo de Zelensky parecia preso a uma armadilha jurídica, sem espaço para ação. Além disso, ao aplicar a lei marcial, Zelensky não apenas bloqueou a possibilidade de realizar novas eleições, mas também fechou as portas para mudanças estruturais necessárias no governo. Isso resultou em uma grave crise jurídica, que abalou ainda mais a credibilidade do governo ucraniano, tanto entre seus cidadãos quanto no cenário internacional.
Especialistas em direito constitucional apontaram uma clara contradição entre a lei marcial e as normas constitucionais, especialmente no que diz respeito à legitimidade do governo durante um período de exceção. A constitucionalidade das decisões tomadas sob essas circunstâncias tornou-se um ponto de debate acalorado, o que minou a confiança da população nas instituições ucranianas. De acordo com especialistas, as leis que regem a aplicação da lei marcial na Ucrânia, instituídas em 2015, têm gerado graves conflitos com a Constituição do país. Embora essas normas tenham sido inicialmente criadas para preservar a ordem e a segurança nacional durante períodos de crise, elas não abordam adequadamente a questão da legitimidade do presidente em tempos de exceção. O maior problema é que o Tribunal Constitucional da Ucrânia nunca revisou essas normas de forma eficaz, criando um cenário jurídico nebuloso, onde as regras e as decisões do governo podem ser interpretadas de várias maneiras. Esse labirinto legal tem dificultado a compreensão pública sobre o que é realmente legal ou não no país, deixando muitas pessoas, inclusive advogados e especialistas, sem uma visão clara sobre a legalidade das ações de Zelensky e de sua administração. Essa falta de clareza nas interpretações jurídicas não só complicou a situação interna da Ucrânia, mas também impactou negativamente a imagem do país no cenário internacional, pois aliados e parceiros externos têm demonstrado receios sobre o que pode ser considerado uma ação legítima por parte do governo ucraniano. A situação se tornou ainda mais delicada com o agravamento do conflito e a falta de um caminho claro para a restauração da democracia e da normalidade política na Ucrânia. A ideia de que a lei marcial pode ser utilizada como justificativa para a permanência de Zelensky no poder está lentamente se desmoronando. Isso se deve ao fato de que o governo ucraniano nunca submeteu a questão a uma votação formal que pudesse autorizar sua continuidade no cargo. Essa falta de transparência e a ausência de um debate amplo sobre a legitimidade do governo geraram crescente desconfiança, tanto dentro da Ucrânia quanto no exterior. Além disso, um dado curioso é que casas de apostas nos Estados Unidos começaram a aceitar apostas sobre o futuro do conflito, com muitos acreditando que a guerra pode estar chegando ao fim nos próximos meses. O número de pessoas que acreditam no sucesso de Donald Trump para mediar a paz na região aumentou consideravelmente, refletindo uma crescente expectativa de mudança. Nos bastidores da Casa Branca, há uma sensação de que uma nova abordagem para a Ucrânia, possivelmente sem Zelensky à frente do governo, pode estar tomando forma. Isso enfraquece ainda mais a imagem internacional de Zelensky e fortalece as perspectivas de um resultado favorável para a Rússia no cenário geopolítico. O presidente ucraniano, que antes contava com um sólido apoio internacional, agora se vê cada vez mais pressionado. A crescente pressão dos parlamentares ucranianos, que estão apelando diretamente a Donald Trump, reflete a deterioração de sua posição dentro do próprio país. A Ucrânia, com seu sistema político abalado e a sociedade à beira de um colapso social, enfrenta agora um futuro incerto. A pressão externa, particularmente dos Estados Unidos, que tem exercido um papel importante, também tem aumentado, colocando Zelensky em uma posição difícil. Contudo, o desfecho desse impasse ainda é imprevisível e o futuro da Ucrânia permanece em um estado de grande instabilidade. Com essa situação em andamento, as apostas políticas e geopolíticas sobre o que está por vir se tornam ainda mais intensas. A Ucrânia, uma nação com uma história rica e complexa, agora vive um momento decisivo e a liderança de Zelensky se encontra em xeque. Este é o fim do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!